Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Kleber hoje infelizmente não vai poder estar com a gente. Está meio adoentado. Então hoje nós estaremos somente eu e vocês. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a contratação seletista e a contratação PJ, né? Por você ser um representante comercial, você ser um vendedor seletista. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os aprendizados de 2020 e sobre uma boa contratação no mercado de vendas, né? Aliás, para você contratar bons profissionais de vendas para poder ganhar mercado. Tem sido uma demanda bem corriqueira para a gente, porque só ontem, para vocês terem uma ideia, acho que ontem eu devo ter participado de umas 4 ou 5 reuniões. E das 5 reuniões que eu participei ontem, 4 solicitaram isso pra gente. Então, até comentando com o pessoal da agência, com o pessoal da nossa agência e com o Kleber, eu falei, bom, eu preciso falar um pouquinho disso também, o quão é importante você ter uma boa contratação de bons profissionais de vendas e o que são necessários aí para que você possa ter uma boa estratégia comercial e ter isso para a sua perenidade aí. Então eu queria começar um pouquinho sobre. Queria contar com vocês aí também para as perguntas. Então vão me municiando aí que conforme eu for colocando os assuntos, a gente vai respondendo as perguntas de vocês. E aí eu queria colocar uma reflexão aqui para vocês que já estão aqui com a gente. Qual foi o maior aprendizado para vocês em 2020? O que esse ano te trouxe? Se você tivesse que resumir ele em uma palavra, qual seria? E se eu pudesse resumir o meu, eu poderia dizer que esse ano foi um ano de muito aprendizado. Eu tive a oportunidade de rever coisas que talvez eu não tivesse enxergado se nós estivéssemos naquela correria do dia a dia. Eu pude aprender coisas que, se talvez eu tivesse, não estivéssemos nesse momento, talvez eu não aprenderia. A Carol aqui respondeu resiliência. Legal. Verdade, né, Carol? Esse ano foi o ano que nos testou acima dos limites, né? Tivemos que nos reinventar, que nos reconhecer, que nos conhecer mais que tudo. Então foi um ano de muita resiliência, de verdade, no sentido literal da palavra, né? O Kleber até fez um post sobre isso ontem no Insta dele. E eu coloquei para ele exatamente que a resiliência foi um clichê por tanto tempo aí no mercado, né? Todo mundo falava que era necessário, que era uma soft skill que precisava acontecer e agora realmente ela veio para ficar, acredito eu, né? Não tem mais como ser diferente. Margarete colocou aqui trabalho. Verdade, né, Margarete? Acho que a gente deve ter trabalhado umas 80 vezes mais, né? A minha esposa também está em home office aqui. E ela brinca que ela acorda no trabalho e dorme no trabalho literalmente agora, né? Porque não faz mais nada. Tem tempo de fazer almoço, de fazer.
todas as coisas de casa. Trabalha 80 vezes mais, quase. Quem mais? Quem mais aí tem algum aprendizado para compartilhar para a gente entrar no outro tema? Então, conforme for chegando, eu vou respondendo. Gente, qual que é a importância de você fazer uma boa contratação para o seu departamento comercial? E aí eu quero falar tanto para os profissionais de vendas que estiverem nos assistindo aqui, tanto para os empregadores, para vocês empresários, empreendedores que precisam contratar um profissional de vendas para o negócio de vocês. Uma das grandes dificuldades desse momento tem sido conseguir pessoas qualificadas. E mais do que isso, pessoas que realmente se comprometam a entregar aquilo que foi prometido. Eu tenho participado de alguns processos seletivos para alguns clientes, temos buscado vários profissionais aí, temos buscado ajudas especializadas, então nós temos alguns parceiros que fazem isso para a gente também, mas a principal dificuldade tem sido as pessoas virem para a entrevista, só para vocês terem uma ideia. Então, de cada 10 candidatos que a gente pré-seleciona, que a gente faz o primeiro contato, que a gente liga para poder fazer o agendamento da visita, praticamente 7 não vêm. E aí a gente se pergunta, né? Nós estamos aí com quase, os dados do IBGE semana passada aí, quase 23 milhões de desempregados no país, um momento de extrema crise, vamos dizer assim, né? As coisas ainda estão meio que acontecendo, a gente está numa crise econômica, né? É inegável isso, e a gente não consegue trazer os profissionais para a entrevista. E aí você deve perguntar assim, poxa, como assim? Gente, é verdade. Então 70% das pessoas que a gente convida para a entrevista quase não vem. E aí você fica naquela, poxa, abro o processo seletivo de novo, desses 3 que eu entrevistei, eles não são o que eu esperava, na grande maioria das vezes. E aí o que eu faço? E aí a gente meio que naquele sem saber o que fazer, acaba contratando uma pessoa que talvez não fosse o melhor para a gente naquele momento. Porque é necessário dizer também que a contratação de um profissional, seja ele em qual área for, não é muito minha especialidade aqui, mas eu vejo que é uma troca. E por que uma troca? Porque vamos imaginar que a gente precise de um profissional de vendas hoje lá na Provém. Eu vou precisar que ele preste um serviço para mim. Eu preciso dele. Então, da mesma forma que esse profissional precisa do trabalho, é verdade, Margarete, realmente não é só na nossa área, não. A pessoa também precisa do trabalho, mas eu também preciso do serviço que ela me presta, que ela vai me prestar. E todo mundo sabe aqui, não preciso ficar chovendo no molhado, que toda empresa precisa vender. Toda empresa precisa escoar teu produto ou serviço, toda empresa precisa do faturamento que as vendas nos trazem. E a gente praticamente delibera essa responsabilidade para o departamento comercial e para o profissional de vendas. E aí o que acontece? A gente contrata essa pessoa achando que ela vai vir entregar o resultado. Vou entrar depois no porquê que isso acontece também, nenhum dos motivos de o resultado não ser entregue. Mas e aí você acaba depositando essa expectativa nessa pessoa e essa expectativa não é sanada, não é suprida. E aí o que acontece? A culpa é sempre do profissional. Gente, eu quero dizer que isso é como se fosse uma separação de um casamento. É uma comparação bem esdrúxula, mas é verdade. Há sempre uma metade de culpa. Há sempre a culpa de quem selecionou e há sempre a culpa de quem foi selecionado. E eu costumo dizer aí que é um 50-50. Todos os livros, todas as litografias, tudo que é publicado sobre
sobre isso no mercado diz que você precisa ser devagar em contratar, em rápido em emitir. O processo seletivo de escolha precisa ser muito criterioso. É necessário que você invista um tempo maior nessa contratação, mas também é necessário que quando a pessoa chegue, você tenha uma estratégia. Você não pode simplesmente jogar a pessoa no limbo e acreditar que só porque ela tem experiência em vendas, ela vai te trazer os resultados esperados. E aí existe também a questão da falta de educação, a educação no sentido literal da palavra ali, não a educação de ser mal criado, mal educado, mas a educação corporativa mesmo do profissional, de conhecimento, para que ele possa se performar melhor. E há também a necessidade de que você tenha esse processo dentro da tua empresa para poder atrair esse colaborador e reter esse colaborador dentro da sua empresa. Aí você pode falar assim, poxa, Mike, mas eu não sou tão grande, né? Eu não sou uma empresa de 50 colaboradores, de 60 colaboradores, de 200 colaboradores, para poder ter um processo de integração, para poder ter um processo de inbound e outbound. É necessário, de verdade, porque, como eu disse, é uma troca. Tanto você precisa, quanto o seu colaborador precisa disso para você. E aí a gente entra na questão da estratégia também, né? As metas, na grande maioria das empresas, não são muito claras. O produto ou serviço, às vezes, não está muito bem definido. A persona de cliente não está bem caricaturada. O processo para entregar e para que uma venda aconteça, ele praticamente não existe, ou até mesmo ele nem é desenhado. Quando o vendedor vende, é um parto para ele ter que entregar o produto. Ele não consegue fazer a prospecção e o pós-venda. Então é necessário que tenha uma estrutura para ele chegar lá também. E é isso que eu chamo de estratégia. Essa estratégia comercial, eu posso garantir para vocês que 95% das empresas não a têm. Nos meus clientes hoje, todos eles não têm. Tem agora porque a gente está desenhando, mas é inerente isso no mercado. E isso faz com que o vendedor às vezes não consiga te entregar o resultado esperado. E o vendedor, por sua parte, profissional de vendas por sua parte, também não colabora com isso. E quando isso acontece, é pior ainda, porque ele é o especialista, na grande maioria das vezes. Porque um grande percentual das empresas hoje no Brasil também não tem um diretor de vendas especificamente designado para aquilo. Às vezes o próprio dono, o próprio proprietário da empresa cuida do comercial, faz as duas coisas, e ele, na grande maioria das vezes, não consegue desenhar essa estratégia da forma que precisaria ser desenhada. E isso vem trazendo uma série de problemas. E é um ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, se começou errado, vai terminar errado. Não tem como uma coisa que começou errada dar certo. É lei da vida, é lei da natureza isso. Então, tudo começa da estratégia. E nós temos 3 níveis hierárquicos dentro da estratégia. Nós temos a estratégia, a tática e o operacional. Se você concentrar isso numa única pessoa, você vai precisar fazer essas 3 coisas. Então, se você é um empresário hoje, um micro pequeno empresário, e tem algum profissional de vendas aí debaixo de você, você vai precisar fazer pelo menos 2 desses três estágios. Provavelmente o estratégico e o tático. O operacional fica por conta do profissional de vendas. E aí, o que acontece? Por isso não ocorrer dentro das empresas, as coisas ficarem um pouquinho desordenadas ali, o resultado não aparece. O Thiago Concer tem um livro que fala, né, que vendas não acontecem por acaso. E se a venda não tiver estruturada, ela não vai acontecer. Então, gente, não adianta você querer terceirizar
o problema, né? Que foi o que eu tenho, as propostas que a gente tem recebido aí nos últimos tempos. É necessário que o seu negócio seja estruturado para que a sua venda possa acontecer. E seja ele qual for o tamanho, tá? Se você tiver um carrinho de cachorro-quente, você que está me vendo aí agora tem um carrinho de cachorro-quente, é necessário que você tenha uma estrutura. Você precisa instalar todos os horários, você precisa abrir e fechar teoricamente dentro do mesmo horário, porque as pessoas são formadas por hábitos, são formadas por comportamentos. E elas vão passar ali naquele horário, se você não tiver, o dia que ela quiser, ela não vai saber se você vai estar lá ou não, e ela vai num lugar que ela tem certeza que está aberto. E vendas é isso, gente. Eu costumo brincar com a Coca-Cola, né? No livro da história da Coca-Cola, eles dizem que a Coca-Cola é o produto mais logístico do mundo. Então tem uma pesquisa aí que foi feita que diz que a Coca-Cola, se você for, menos no deserto do Saara, é lógico, mas se você for em qualquer lugar do mundo, em 4,32 segundos, 4 minutos e 32 segundos, você consegue comprar uma Coca-Cola. E a Coca-Cola hoje faz um investimento mais ou menos de 52% do faturamento dela em marketing. Tudo que ela faz é voltada para o marketing. E um desses marketings que a Coca-Cola investe é a disponibilidade. A gente brinca, né? Ah, Coca-Cola vende sozinha, Coca-Cola não precisa de vendedor. Não é verdade, gente. A Coca-Cola hoje, vocês podem, provavelmente vocês já perceberam nos mercados em que vão, nos supermercados em que vão, que ela ocupa um grande local, um grande espaço dentro dos mercados. E isso é disponibilidade. Porque se ela não fizer isso, em 8 anos, ela está fora do mercado. Eu estou falando da Coca-Cola. Se ela diminuir isso, em 8 anos ela está fora do mercado. E o que é isso? A Tiffany resolveu passar hoje na live também, já que o Kleber me deixou sozinho, ela que resolveu vir aqui me ajudar na live. E o que é isso? O que a Coca-Cola investe em disponibilidade? Ela está na frente do seu consumidor. Ela está disponível. Porque vamos imaginar o seguinte cenário: você não vive sem a Coca-Cola. Eu tenho uma tia, por exemplo, que tem que tomar Coca-Cola todos os dias, senão ela tem dor de cabeça. Então vamos imaginar que ela vá hoje onde ela compra a Coca-Cola dela e não tem a Coca-Cola. Ela provavelmente vai em um outro lugar para comprar, ok? Aí amanhã ela passa de novo. Aí a Coca-Cola não está lá. Ela provavelmente vai em um outro lugar. Aconteceu pela terceira vez, ela já vai começar a ficar um pouco desconfortável, mas talvez ela vá em outro lugar. Se isso acontecer continuamente, ela vai parar de comprar, ela vai comprar o refrigerante que está ali disposto para ela com mais facilidade. O ser humano compra por conveniência. Existe um espectro de compra de por que o cliente compra. E o segundo passo, aliás, o terceiro passo é por conveniência. Então, primeiro ele compra por necessidade, depois ele compra por reposição e depois ele compra por conveniência. E aí, essa conveniência, se ela não for assistida, ela vai comprar o que está mais conveniente para ele. É fato isso. Então, quando eu digo de estrutura, quando eu digo de estratégia, é você pensar justamente isso. O quanto eu sou disponível para o meu cliente? Então, como eu disse lá no comecinho do nosso bate-papo aqui, existe sim uma culpa do profissional de vendas que não se qualifica, que não se educa, mas existe também uma culpa de nós empresários por não estruturar bem o nosso negócio para que eu possa entregar isso bem para o meu cliente. A gente tem falado muito nisso aqui, de experiência. As nossas 3 lives a gente abordou bastante esse assunto da experiência do cliente. Mas a experiência do cliente, ela vem com estrutura. Então, a venda, como eu já disse aqui, ela é muito importante para qualquer negócio. Mas se o seu negócio não estiver estruturado, a sua venda vai ser muito mais uma dor de cabeça do que propriamente um benefício para você. E uma dor de cabeça para o seu cliente também, porque você não vai entregar o que prometeu.
Ontem eu estava com um amigo e a gente estava falando sobre exatamente isso, assim, que ele contratou um produto ou serviço aí e ele já é a terceira empresa que ele vai, que presta esse produto ou serviço para ele, e prometem mundos e fundos e, e ele está machucado, né? Foi até essa palavra que ele usou. Ele está machucado por já ter sido muita promessa e pouco resultado. E isso acontece por quê? Porque a gente não está estruturado. E quando a gente não está estruturado, a gente machuca o cliente lá na ponta. A gente acaba não entregando o que prometeu. Tem até um ditado aí no marketing que diz, né? Under promise, over deliver, né? Então, baixa promessa, entrega alta. O cliente precisa sentir essa entrega. Mas, Michael, como que a gente faz isso? Você levou para um assunto, foi falar de vendedor e levou para esse assunto. O que acontece? É um conjunto, gente. É um conjunto. Vendas é um conjunto de fatores. E pro vendedor vender, ele precisa comprar esse conjunto de você. Quando você vai contratar um profissional de vendas, quando você vai escolher um profissional de vendas para representar você lá na ponta, lá na frente do seu cliente, ele precisa comprar a tua ideia. Ele precisa comprar a tua promessa. Ele precisa comprar a tua entrega. Nesses meus quase mais de 21 anos, quase 21 anos aí de experiência em vendas, eu vi muitas dessas situações. Eu vi vendedores não se darem bem com um determinado produto ou serviço e ir para outra empresa e estourar. E vi vendedores comprarem o produto de uma certa forma que aquilo se tornou a vida dele e ele ficar por 30 anos, 40 anos numa empresa e só fazendo aquilo. Por quê? Porque ele comprou a ideia. Então, se você não consegue vender para o seu profissional de vendas, quem dirá para o teu cliente? É lógico que há um déficit de pessoas aí no mercado. E eu vejo isso, infelizmente, em todas as áreas. Não é como a Margarete falou aí, existe uma falta de comprometimento em todas as áreas. Então, a gente está com um déficit de profissionais em todas as áreas. Mas a gente precisa começar a ser mais planejado, a gente precisa ter mais estratégia. A gente só vai conseguir sair desse momento em que nós estamos se nós formos estratégicos. E a estratégia é planejamento. Eu faço uma pergunta retórica para vocês agora. Quantos de vocês já começaram a fazer o planejamento estratégico do negócio de vocês para o próximo ano? É um ano de várias imprevisibilidades. Talvez você tenha que fazer 4, 5, 6 planejamentos estratégicos para o próximo ano. Como foi o que a Carol disse aqui no começo da nossa live, né? Resiliência. Essa é a palavra que veio para ficar para 2021. Se você não for resiliente, você está morrido, como diria o meu filho Vinícius quando ele era pequenininho. A resiliência para o ano de 2021 é a soft skills que veio para ficar. Existe um livro chamado A Receita Previsível e esse livro fala que como você prever algumas demandas, como você prever algumas situações. E o próprio, nesse ano de 2020, o autor do livro foi dar uma declaração, né? Porque foram perguntar para ele como que faria, como que fazia para poder prever as coisas que iam acontecer. Ele mesmo disse que não haveria como. E para isso, gente, mas Michael, você falou de planejamento, como que a gente vai conseguir planejar se a gente não consegue prever? Mas você precisa ter um norte para o teu negócio. Talvez você tenha que fazer, como eu disse agora há pouco, 5, 6 planejamentos estratégicos para 2021. Mas é necessário que você comece agora. É importante que você desenhe a sua estratégia. Michael, como que eu faço isso? Você tem duas formas de fazer. Ou você contrata um especialista na área,
Ou você pode assistir alguns vídeos no YouTube. Você pode procurar alguma coisa no Google. Você pode ler algum livro sobre planejamento. Existem vários materiais, vários artigos, várias matérias que podem te ajudar com esse planejamento. Nós mesmos temos um e-book. Se você for lá no meu Instagram, tem um e-book lá para você fazer um planejamento que eu deixei para vocês lá no finalzinho do ano passado, de como fazer um planejamento estratégico. Então tem muita coisa que você possa fazer. E isso vai impactar diretamente no seu plano de venda, gente. Diretamente. Então, não adianta a gente reclamar de contratar, de não existirem boas pessoas no mercado de trabalho, pessoas qualificadas no mercado de trabalho, se a gente não está fazendo a nossa parte. Não tem como a gente construir uma casa do teto. Então, é lógico, sim, que a gente está com dificuldade de contratar pessoas, a gente está com dificuldade de encontrar bons profissionais, que a gente subjuga bons profissionais, a gente está com dificuldade, sim, de conseguir o comprometimento das pessoas com o trabalho. Existem pessoas aí que precisam, infelizmente, de um pouquinho mais de humildade também, porque o mercado não está tão confortável assim para a gente exigir muitas coisas. Então, as expectativas de salários estão muito grandes. A tendência agora, como a gente falou na live passada, principalmente para os profissionais de venda, é que eles venham numa remuneração mais por resultado. A terceira profissão mais requisitada pelo LinkedIn, segundo a pesquisa do LinkedIn, vai ser um representante de vendas, ou seja, muito provavelmente a remuneração será só por resultado. E se essa estrutura não tiver, você não vai conseguir reter as pessoas. E o profissional também vai se frustrar lá na ponta, porque ele não vai conseguir ser remunerado pelo resultado dele. Então, e a gente trabalha pelo salário, né? Não tem jeito. Principalmente um profissional de vendas, ele precisa ser bem remunerado nas comissões. Ele precisa ter uma comissão atrativa para que ele possa performar e render os resultados esperados, tá? Então, como eu disse para vocês, façam um planejamento estratégico, reposicionem o negócio de vocês, dê uma olhada de como está o marketing do produto ou serviço de vocês, se vocês estão realmente fazendo um marketing de qualidade, invistam no mundo digital. Infelizmente hoje, infelizmente ou felizmente, né? No meu caso, felizmente, porque a gente tem uma agência, mas o mercado hoje tende para o mundo digital. As prospecções, na grande maioria das vezes, têm sido por esses canais. Entenda, por favor, que você ter um Instagram e ter um site não é fazer marketing digital. O marketing digital vai muito além disso. Se você fizer um panfleto, se você fizer um outdoor, se você fizer alguma mídia impressa, alguma mídia física, isso também não é fazer marketing. O marketing vai muito além disso. Poxa, Mike, mas a gente não tem, a gente está vivendo um momento de crise, eu não tenho como contratar um especialista. Fica aqui mais um aprendizado para você de 2020. Tem muita coisa na internet, muita coisa. Você pode ir lá no YouTube, você pode ir lá no Google e procurar como fazer um bom marketing para minha empresa. Você não precisa fazer 4 anos de faculdade, mas você vai ter lá algumas noções básicas de como você se reposicionar no seu produto. E eu posso te garantir que se você fizer algo nesse sentido, você vai estar na frente de muitas empresas, muitas empresas. Isso vai te ajudar demais nessa questão. Então, um dos aprendizados que fica também nesse 2021 é justamente esse. Tem muito aprendizado na internet. Essa semana a minha esposa estava fazendo uma live com uma psicopedagoga que cuida de crianças com autismo. E ela estava contando de como foram os desafios de se dar aula hoje para esse tipo de criança nessa pandemia. E foi o que ela falou. Ela falou, gente, eu nunca tinha dado aula online na minha vida. O que eu fiz? Eu tive que ir para a internet buscar, eu tive que reaprender.
É o que a gente precisa fazer também. A gente precisa reaprender a ser empresário. A gente precisa reaprender a ser profissional de vendas. Não dá mais para a gente continuar na mesmice que a gente está. De verdade. Já passamos por um período de filtro muito grande mesmo. Infelizmente, o momento em que passamos, muitas empresas foram fechadas. Porém, setembro, a Meg até pode confirmar aqui que ela tem mais capacidade e trabalha com isso. Setembro foi o mês que mais se abriu empresas no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. Ou seja, se essas empresas não fizerem o que que eu estou dizendo aqui agora, elas vão entrar também na mesma estatística que o Sebrae e o IBGE trazem todo ano, de que quase 87% das empresas fecham até o quinto ano. Então, busque alguma coisa na internet. Contratar um profissional de vendas e jogar a culpa nele não é a forma ideal de se fazer as coisas. É lógico, existe sim a culpa, existe sim a necessidade de educação, existe sim a necessidade de treinamentos, mas existe também por conta de nós empresários a estrutura por trás do profissional de vendas. O profissional de vendas é a ponta da lança, ele não é o corpo dela. E se você for imaginar uma lança, ela tem um cabo, ela tem uma ponta. Se você não tiver o cabo, a ponta da lança não chega lá. Nós precisamos disso também. Então, cuide do planejamento estratégico do teu negócio. Cuide do planejamento tático, que é o que fazer. Procure mais conhecimento, vá atrás de especialistas, busque, faça cursos online. A PUC-RS, por exemplo, lançou uma linha de treinamento super bacana com os profissionais super renomados. A própria FGV também tem vários cursos online para que você possa fazer. Tem um monte de live como essa nossa aqui no Instagram todos os dias para vocês e um monte de gente entregando conteúdo. Por favor, façam isso, empresários. Não adianta a gente jogar só a culpa nas pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte também. E aí fica um dos aprendizados também de 2020, a autorresponsabilidade. A gente praticar uma coisa que eu chamo de outsourcing de culpa não é a melhor estratégia nesse momento. Se a gente continuar terceirizando, mas eu não consigo gente, mas eu contratei o vendedor e o vendedor não foi bem, mas eu fiz tal coisa e tal coisa não deu certo, não vai resolver. Infelizmente a gente vai precisar se reinventar. E temos que trabalhar talvez 5, 6, 7, 8 vezes mais do que a gente tem trabalhado. Tá? Eu vou contar para vocês, por exemplo, um case que aconteceu num cliente. O cliente estava com um profissional lá, remunerando ele super bem, e o profissional não estava trazendo resultado. Por quê? Muito provavelmente foi porque esse profissional, a remuneração que ele tinha fixa, já estava suprindo as necessidades dele. Se ele tinha essa remuneração fixa já suprindo as necessidades dele, para que ele vai se movimentar? Como eu disse para vocês, o ser humano ele é feito de hábitos, ele é feito de comportamentos. Se algo não tira ele da zona de conforto, ele não vai se movimentar. Existem alguns especialistas nesse assunto falando muito sobre isso, sobre a questão da zona de conforto. A partir do momento que o ser humano entra na zona de conforto dele, para que você possa tirá-lo de lá, é um esforço hercúleo quase. Então, você precisa entender qual é a estrutura do teu negócio, que tipo de pessoa você está contratando, qual que é o profissional adequado, qual que é o perfil que eu quero. Eu quero um cara mais agressivo para que possa me trazer resultados no curto prazo. Só que o que vai acontecer? Esse tipo de profissional, ele tem uma postura agressiva perante os clientes, ele é um cara voltado para resultados, mas o que vai acontecer? Ele não consegue sustentar isso por muito tempo. É característica desse profissional. Então ele vai te trazer o resultado no curto prazo, mas você provavelmente não vai conseguir manter os clientes com ele. Depois nós temos o profissional que é mais voltado para a questão de relacionamento.
Então, se você quer manter carteira de clientes, conquistar clientes e manter carteira de clientes, esse é o tipo de profissional que você precisa dentro do seu negócio. Se você precisa de uma pessoa para fazer exclusivamente o pós-vendas, você precisa trazer uma pessoa com um perfil mais cauteloso. Então você precisa ter essa pessoa que ela consiga abraçar o teu cliente e manter ele. E se você precisa de alguém que queira reinventar o teu negócio, você precisa de um profissional que seja mais inflexível, inflexível não, perdão, a palavra não é essa. Um profissional que seja mais cuidadoso, que seja um profissional que te traga ideias e que consiga vender essas ideias para o teu cliente. Tá? Eu não vou dar dicas aqui de perfis comportamentais, porque existem vários aí no mercado, mas esses são mais ou menos os 4 perfis que a gente tem hoje, de tipo de profissionais. Só que o que acontece? Eles também se moldam. Então, para que você possa ter uma contratação assertiva, que você consiga entregar e contratar um bom profissional pro teu negócio, você precisa ter esse perfil definido. Como que você consegue isso? Com um especialista. Ah, mas eu já contratei a agência XYZ, não deu certo. Contratei o psicólogo XYT, não deu certo. Não deu certo porque talvez você não tenha conseguido estruturar pro especialista o que você queria. Porque na grande maioria das vezes, a gente nem sabe o que quer, a gente nem sabe o que precisa. Por quê? Porque eu não fiz um planejamento estratégico lá atrás. Então, tudo, absolutamente tudo, é decorrência da estratégia. Se você não tiver exatamente claro o que você precisa, o que você quer para o teu negócio, você pode trazer o melhor vendedor do mundo. Ele não vai vender teu produto. Por quê? Ele pode até vender, mas ele não vai conseguir entregar. E aí você não vai conseguir manter a tua carteira de clientes. E vendas é progressão geométrica. É uma fórmula matemática. É necessário que você tenha uma base de clientes, porque é dali que geram suas indicações, é dali que geram seus cases de sucesso, são dali que geram seus aprendizados. É dali que sai a possibilidade de você poder estruturar e falar assim, ó, em tal cliente a gente fez isso e deu certo. Tal cliente compra o meu produto. Sem isso, não vai resolver. A gente tem buscado trazer isso para vocês, dizendo que vendas tem uma estrutura, que não é simplesmente você ir lá e botar a pasta na mão do profissional de vendas e colocar ele na rua, colocar ele no telefone e simplesmente sair vendendo. Vendas tem estrutura. E talvez, por ter sido até foi o primeiro assunto da nossa primeira live aqui, talvez por ser uma profissão no dia do vendedor, talvez seja por ser uma profissão tão estigmatizada, tão malquista, tão mal vista até pelo mercado de verdade, assim, a gente veja isso como mais um departamento da empresa. E, infelizmente não é assim. Vendas é o que traz o faturamento para você. E dentro do teu negócio, quem não vende precisa ajudar a vender. O seu cliente interno também precisa ser suprido. É necessário que você tenha uma campanha de endomarketing para cuidar do seu profissional. Tudo gira em torno de pessoas. E talvez aí um dos aprendizados que também tenha ficado para de 2020, que a gente precisa levar também para 2021, é a questão da gestão de pessoas. Como eu estou gerindo o maior ativo do meu negócio, que são as pessoas. Mas, Mike, eu trabalho sozinho. Piorou, você vai ter que cuidar de você mesmo, que é mais difícil ainda. Cuidar dos outros às vezes é mais fácil do que cuidar da gente mesmo. Então é importantíssimo que você tenha isso como premissa, de cuidar das pessoas do seu negócio e que você tenha estrutura. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Senha 235. Legal.
A gente vai deixar essa live gravada para vocês aqui no Insta e também no nosso canal do YouTube. Se você tiver alguma pergunta, comenta aqui no nosso Insta, comenta lá deixa seus comentários lá no canal do YouTube também, que a gente sempre vai estar respondendo para vocês o mais rápido possível. Hoje a live foi um pouquinho diferente, porque o Kleber não pôde estar aqui, então eu trouxe um pouquinho do conteúdo para vocês, não houve aquela interação que a gente está acostumado, mas de qualquer forma eu tentei trazer o máximo de conteúdo aqui para vocês dentro desse período de tempo. A gente prometeu que as lives seriam um pouquinho mais curtas dessa vez. Desculpa, que a gente prometeu que a live seria um pouquinho mais curta dessa vez. Opa, apareceu uma pergunta aqui. Alinhamento de expectativa, boa gestão e agilidade são importantes? Poxa, Leandro, Lê Cavattini, muito importante. Primeiro por quê? Expectativa, vamos começar pela expectativa. A expectativa é o que traz a frustração. Então, se a sua expectativa for muito alta e você não conseguir sanar essa expectativa, a frustração vai ser enorme. Segundo, que tudo depende da gestão. E quando a gente diz gestão, não cabe só ao gestor. Como eu disse aqui no comecinho da live, nós temos 3 níveis hierárquicos, né? Nós temos o estratégico, o tático e o operacional. E a gestão começa lá de cima. A gestão é o fator mais importante de qualquer negócio. Se você não tiver uma boa gestão, seja de você, até brinquei agora, né? Se você é um empresário de um homem só, se você é uma eu presa, por exemplo, você vai precisar gerir a si mesmo. E gerir a si mesmo é muito mais difícil do que gerir pessoas. Então, a gestão de pessoas, a gestão do negócio, a gestão do comercial é importantíssimo para qualquer negócio. E a questão da agilidade, tudo depende, tá? Depende do modelo de negócio, depende do segmento em que você está, porque tem muita coisa, tem muito guru de internet aí dizendo que você precisa ser ágil, que a gestão ágil e tudo mais, mas depende muito do modelo de negócio que você está, porque dependendo da mudança que você fizer, você pode quebrar um negócio. Então isso precisa ser muito bem alinhado, beleza? Falta de comprometimento pode estar alinhada com a falta de propósito? Total. 95% das pessoas não sabem qual é o propósito delas. 5% sabem e apenas 2% vivem. Então, descobrir o seu propósito e até o propósito do negócio, né? Tem um livro do Simon Sinek que chama-se Comece pelo Porquê, que é muito importante você saber o porquê, e é o porquê substantivado, que é aquele porquê com circunflexo, com chapéuzinho, circunflexo no final. Por que você faz o que faz? O Cortella também tem a Adriana Jaquini aqui vai me xingar, né? Porque ela é jornalista, eu nem lembrava o nome do assento. O Cortella também tem um livro que chama Por que Fazemos o que Fazemos? Então o propósito, ele é preponderante para qualquer coisa, Leandro. Qualquer coisa, de verdade. Então, se você não conseguir realmente viver o teu propósito, a gente vai ficar na corrida dos ratos, como diz lá o Roberto Kiyosaki no livro dele do Pai Rico e Pai Pobre. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Legal aqui então, a gente já está chegando a 45 minutos de live. Como eu disse para você, a gente tinha prometido que ela seria um pouquinho mais curta e eu vou cumprir a minha promessa. Caso vocês precisem de alguma coisa, por favor, não deixe de perguntar para a gente aqui. A gente, sempre que possível, responde com o maior nível de rapidez possível as perguntas de vocês. Segue a gente lá no Instagram, tanto no meu quanto do Kleber, que a gente também posta alguns conteúdos lá na nossa
nas nossas redes pessoais e aqui também no Instagram da Provém, sempre busque um especialista, tá bom? Então, a gente não pode, a gente precisa parar de terceirizar a culpa. Se eu pudesse dar uma dica para vocês agora para o ano de 2021, assuma as responsabilidades e pare de terceirizar a culpa, tá bom? Obrigado a todos aí pela presença, obrigado a todos pelas perguntas e que o dia de vocês seja um dia mais inspirado. Fiquem com Deus, sucesso!